Bom dia, bem-vindos. 8º dia desta viagem pela Estrada Nacional 2. Hoje o Conta Lá para no quilómetro 152. Estamos em São Pedro do Sul, um destino que alia bem-estar, saúde, boa gastronomia e paisagens belíssimas. Temos vários convidados que ao longo de todo o dia vão passar por aqui, pelo balneário romano, onde levamos esta emissão até si, mas para já dizer que temos também as nossas repórteres em direto, que ao longo de todo o dia também nos vão mostrar o que fazer, o que comer, o que beber, o que ver, o que visitar neste concelho de São Pedro do Sul. Para já chamar a Ana Rita. Ana Rita, o que é que nos trazes? Bom dia, Mariana. Olha, São Pedro do Sul é inevitavelmente conhecida pelas termas e pelo termalismo. E eu achei que para começar esta manhã de uma forma suave, tranquila, relaxada, era boa ideia vir até aqui às termas de São Pedro do Sul, que são as maiores e também as mais antigas do país. Remontam à época dos tempos romanos, mas ainda hoje se mantêm bastante atuais e são procuradas por milhares de pessoas, desde quem procura um momento de relaxamento a quem procura mesmo tratar questões de saúde aqui com estas águas terapêuticas. Mas se é preciso relaxar, é preciso também começar a preparar aquilo que vai ser as refeições do dia e é para isso mesmo a Regina Nunes já está no mercado municipal a ver que ingredientes é que vai escolher para o dia de hoje, não é assim, Regina? Exatamente, Ana Rita. Estou precisamente no mercado municipal desta localidade, São Pedro do Sul. Como disseste muito bem, estavas a desfrutar nas termas, não é? Aliás, vais desfrutar ainda das termas. Eu vou desfrutar aqui de umas compras para, se calhar, cozinharmos aqui o almoço da equipa. E, sem dúvida alguma, como o Ângelo agora vai mostrar, temos aqui um mercado cheio de coisas boas, de produtores locais. É isso mesmo, este mercado é composto por produtores locais, mas não só. São Pedro do Sul é rico em gastronomia, mas também em artesanato e daqui a pouco vamos ver aqui algumas obras bastante particulares, sobretudo um artesão que faz esculturas, peças de raízes e isto daqui a pouco para vos mostrar tudo. Muito obrigada e já daqui a pouco voltamos então ao encontro das nossas repórteres, quer da Ana Rita Cristóvão, que está no balneário Dom Afonso Henriques, das termas de São Pedro do Sul, bem aqui juntinho a nós, que estamos no balneário romano, mas também da Regina, que vai continuar pelo mercado municipal de São Pedro do Sul. Passar a apresentar os convidados que já estão aqui connosco, Pedro Moro, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, e também Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da Termalistur e também da Associação das Termas de Portugal. Muito obrigada aos dois por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui hoje nesta próxima hora de conversa sobre este concelho belíssimo que é São Pedro do Sul. A Estrada Nacional 2 é um mote que traz o Conta Lá para a Rua, nestes 35 dias de programa, de segunda a sexta-feira, e eu gostava de começar precisamente por aí. A Estrada Nacional 2, há aqui uma particularidade em São Pedro do Sul, passa um bocadinho longe do centro, da sede do concelho, ali em Rio de Mel, na freguesia de Pindelo dos Milagres, e são até, o troço é muito pequenino, são poucos os quilómetros. Mas qual é que é o impacto que tem trazido esta estrada e quem viaja por esta estrada e por esta rota mítica a este concelho, Presidente? Olá Mariana, bom dia e obrigado pelo convite e obrigado por virem até São Pedro do Sul. De facto, a Estrada Nacional 2 passa escassos metros no concelho de São Pedro do Sul, mas não é por isso que não deixamos de fazer parte da rota da Estrada Nacional 2. E por isso é que aqui estamos. Como membros, de facto, efetivos da rota e, portanto, pese embora o facto, como disse bem, de estar numa zona limite do nosso concelho, na freguesia de Pindelo dos Milagres, a interação e o produto turístico que está associado à Estrada Nacional 2 tem trazido muita gente a São Pedro do Sul, muitos benefícios a São Pedro do Sul e faz com que as pessoas que se deslocam na Estrada Nacional 2 façam um pequeno desvio e venham até à cidade, até às termas e acabem por... Um pequeno desvio que ainda são 16 quilómetros, quase meia hora de viagem. Mas não deixa de ser um pequeno desvio, não é? Porque hoje às vezes temos uma noção, uma má noção das distâncias e aqui é tudo perto,
e, portanto, faz com que as pessoas acabem por vir a São Pedro do Sul e redescobrir São Pedro do Sul em todas as suas valências, em todas as suas oportunidades, quer do ponto de vista turístico e, sobretudo, e também porque São Pedro do Sul tem uma capacidade hoteleira muito acima da média e, durante todo o troço da Estrada Nacional 2, é capaz de ser dos concelhos que envolvem todo esse percurso com maior capacidade hoteleira e faz com que quem faz o itinerário tenha que fazer um desvio ou uma paragem em São Pedro do Sul para dormir, para comer e depois para visitar todas as nossas potencialidades. Portanto, a Nacional 2, para a Nacional 2, São Pedro do Sul é também um concelho muito importante. O Presidente falava em escassos metros. Qual é que é realmente a distância deste troço da Nacional 2 em São Pedro do Sul? Menos de 1 quilómetro. Portanto, menos de um quilómetro? Sim. Mas mesmo assim o que é um facto tem é que São impacto. Pedro do Sul está lá e tem um impacto muito grande na nossa atividade turística, a juntar a todas as outras, desde as termas, as serras, as aldeias típicas, enfim, um conjunto de oportunidades e produtos turísticos que temos no nosso concelho, mas a Estrada Nacional 2, com esta pequena passagem no concelho de São Pedro do Sul, acaba por ser também muito importante para nós, mas é também muito importante para quem visita e para quem está a usufruir. E já vamos falar de todas essas potencialidades que acabam por ser o bilhete de identidade deste magnífico concelho, mas para já gostava de perguntar aqui ao Dr. Vítor Leal se as termas de São Pedro do Sul, esta grande estância da excelência do termalismo em Portugal, se continuam a ser, na sua opinião, o maior cartão de visita do concelho. Sim, sem dúvida que São Pedro do Sul é conhecida há muitos séculos pelas termas de São Pedro do Sul. Pela capital do termalismo, não é? É considerada a capital do termalismo, visto que temos o maior número de termalistas a frequentar as termas em Portugal e uma das maiores estâncias termais da Europa. E, portanto, sempre tivemos essa áurea de sermos a capital do termalismo e continuamos a ter grande pujança nesse aspecto. Sendo que nos últimos anos, com a diversificação do tipo turista que nos frequenta, São Pedro do Sul tem outros atrativos que não só as termas e consegue fazer um produto compósito com tudo aquilo que é as paisagens, a serra, a gastronomia, como disse bem, e todo o potencial turístico. As termas são um atrativo que conjuga com todo esse potencial e consegue ter um produto muito integrado. E por isso tem funcionado muito bem e, como o Sr. Presidente disse muito bem, ainda ontem nós tivemos cerca de 20 motados aqui no balneário, porque fizeram uma paragem em São Pedro do Sul, vinham a fazer Nacional 2, ficaram a dormir aqui nas termas de São Pedro do Sul e de manhã foram ao balneário e depois seguiram a sua rota para continuar a Nacional 2. Já agora, eu gostava de... Nós estamos no balneário romano das termas de São Pedro do Sul, nas ruínas, houve obras de requalificação, mas já não são ruínas, mas em tempos eram as ruínas que restavam do balneário romano e mesmo aqui atrás de nós, a famosa piscina de D. Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Foi aqui que tratou uma fratura de uma perna. Sim, nós temos essa particularidade e está muito associada às termas de São Pedro do Sul, ao reinado e à coroa portuguesa. Tivemos o primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, a banhar-se aqui nas termas de São Pedro do Sul. Depois da Batalha de Badajoz, em que partiu uma perna, foi aqui nesta piscina que ele se banhou e que conseguiu recuperar essa fratura e, portanto, depois, posteriormente, foi-lhe associado o nome de Piscina D. Afonso Henriques. Na altura, era uma piscina ainda da época romana e que depois foi associada. E, portanto, temos todo esse mítico ligado a D. Afonso Henriques, por um lado, e depois também à Rainha Dona Amélia, que foi a última rainha de Portugal e o nosso balneário onde nós temos a parte mais do wellness e do spa, que é o balneário Rainha Dona Amélia, portanto também tem o nome da última rainha. E o facto de nós temos o primeiro rei de Portugal e a última rainha de Portugal nas termas de São Pedro do Sul. banharem-se nestas águas milagrosas. Milagrosa, sem dúvida. Presidente, realmente São Pedro do Sul tem uma forte identidade ligada a estas águas e às termas, mas de que forma é que o Concelho também está a conseguir diversificar a oferta turística? Bom, o Concelho tem diversificado de muitas formas. Primeiro porque deixamos de ter o foco só nas termas. Obviamente que, como já foi dito, somos a capital do termalismo. O termalismo contribui muito para a economia local, é determinante para a economia local e para a sustentabilidade económica do Concelho, mas o que é um facto é que, fruto de alguns investimentos que fomos fazendo ao longo dos anos, quer do ponto de vista da ação pública, mas também dos privados, é importante dizer aqui que os privados tiveram uma ação preponderante porque souberam também dinamizar as suas próprias atividades e acabamos de ter aqui um leque diferenciado de produtos turísticos que são fundamentais para este crescimento, desde logo o aproveitamento das serras, das aldeias, os percursos lúdicos à volta da cidade e das termas, com o parque urbano
que fomos construindo e que está já ao dispor de quem nos visita. Este balneário romano aqui também, porque acaba por ser uma fonte de atratividade do nosso concelho e de muitas visitas ao longo do ano. A nossa gastronomia, a nossa etnografia, enfim, um conjunto de potencialidades que o concelho foi desenvolvendo e foi criando algumas promoções junto de novos públicos que acabaram por fazer com que tenhamos cada vez mais gente a visitar o concelho, de todas as faixas etárias. Já temos também aquilo que não acontecia em anos anteriores, começamos a ter já turistas que vêm de outros países, porque nós estávamos muito focados só no mercado interno e começa a haver já alguma abertura. Que nacionalidades, por exemplo, é que estão a começar a chegar Desde a São Pedro do Sul? logo espanhóis, alemães, franceses, portanto começamos também já a ter alguns americanos, israelitas, portanto começam a aparecer esses públicos. Depois também tivemos uma aposta fundamental na área cultural, com alguns festivais que se têm vindo a desenvolver do nosso concelho e que trazem públicos muito diferenciados e, portanto, nós acabamos por deixar de ter, de certa forma, ou pelo menos minimizamos a sazonalidade. Começamos a ter também camas disponíveis em 13 das 14 freguesias e, portanto, os 350 km. Só falta em que freguesia? Por incrível que pareça, falta na freguesia de Pindel dos Milagres, que é aquela que está mais próxima da Estrada Nacional 2. É um desafio e eu acredito que brevemente iremos ter também algum alojamento local na freguesia de Pindel dos Milagres, até porque também é uma das freguesias onde temos um desses festivais míticos, que é o Milagre Metaleiro. Vamos falar dele ainda hoje. Pronto, e portanto tem muita gente também aqui no nosso visitar o nosso concelho, muito público vindo também de outros países, aqui neste caso em particular muitos espanhóis, e portanto é um sinal de que quebramos a sazonalidade e o turismo acaba por estar nos 350 km² do concelho. E é um concelho muito vivo este, não é? Com muita vivacidade. Sim, claro. Há atividade sempre, todos os meses, aqui não, às vezes as pessoas perguntam, então mas as termas estão fechadas ou em janeiro? Não, aqui nunca estamos fechados poderá haver um dia ou outro naquelas datas mais Natal, ou passagem de ano, ou Páscoa, mas de resto é um destino que está aberto os 365 dias, ou quase os 365 dias do ano, e com atividades muito diversificadas, não só nas termas, nas aldeias. Esses festivais são em zonas muito longe, ou muito não na zona urbana do concelho, e portanto há outras atividades sempre a decorrer numa outra parte do concelho. Doutor Vítor Leal, e quem são os aquistas que estão a esta hora a banharem-se nas piscinas das termas de São Pedro do Sul? Nós temos um público cada vez mais diversificado. Como o Sr. Presidente disse bem, o típico termalista que nos frequentava só no aspecto terapêutico, cada vez tem um peso menor naquilo que é a nossa procura. Continua a ser o grande foco e nós somos diferenciadores nessa área daquilo que é o termalismo terapêutico e nomeadamente também aquele novo que existe de reabilitação, e somos pioneiros nessa perspectiva de aliar aquilo que é a fisioterapia com a água termal, portanto fazer reabilitação, mas temos cada vez um público mais jovem que procura muito o fim de semana, pequenas breaks para frequentar o balneário Rainha Dona Amélia com os programas que nós temos na parte e mais que bem-estar. programas são esses? Nós temos programas variados, que vai de 1, 2, 3 dias, desde massagens faciais, massagens corporais, incorporando aquilo que é a nossa diferença também, que é a nossa dermocosmética, ou seja, nós somos a primeira instância termal em Portugal que desenvolveu uma linha dermocosmética própria, a linha Aqua, e é com esses nossos produtos que nós depois desenvolvemos aquilo que são as nossas ofertas a nível das massagens. E que produtos é que contém essa linha? Nós já temos cerca de 14 produtos. 14 produtos, desde sabonetes hidratantes, esfoliante, até creme de rosto, creme anti-idade, creme corporal, e estamos neste momento para lançar... E foram desenvolvidos a partir das águas termais? Sim, esta é a grande particularidade, é que pegamos a nossa água termal, investigamos. Tivemos um período de cerca de 6 anos de investigação para conseguir chegar a produtos de alta qualidade, e temos esta nova linha, portanto, a desenvolver-se desde 2013. Este ano esperamos vir a lançar uma nova linha dentro dessa gama, que é a linha de homem, e também estamos a desenvolver outros produtos que nos próximos anos será complementada com mais 5 ou 6 produtos, e, portanto, iremos procurar diferenciar-nos, por um lado, nessa perspectiva, mas também naquilo que é a nossa oferta de serviço. Nossa oferta de serviço com esses produtos. E essa é a nossa grande aposta.
Portanto, para já a linha é só para mulheres, essa Para linha já Aqua. é Produto só para mulheres. Para mulheres. A maioria dos nossos frequentadores é mulheres também, mas as mulheres também compram para levar para os homens e também temos homens e, portanto, vamos lançar este ano a linha homem. Portanto, as termas já foram muito mais associadas à saúde e neste momento está a crescer também esse turismo de bem-estar. Eu considero que é um pouco diferente. Eu acho que é assim, a forma como nós entendemos a saúde é que mudou. A saúde não pode ser só numa perspectiva de doença, terapêutica, de combate à doença, mas tem que ser numa perspectiva muito mais integrada de bem-estar, uma saúde totalmente integrada, que vai desde os tempos jovens até à idade sénior. E, portanto, temos que ter uma saúde preventiva. E, nesse aspecto, as termas têm essa vantagem. Podem, por um lado, ter uma perspectiva terapêutica, mas têm muita perspectiva preventiva. E, portanto, a sociedade evoluiu muito nessa percepção do que é que pode ser a saúde. Nós costumamos dizer que, infelizmente, em Portugal ainda continuamos a ter o Ministério da Doença, não temos o Ministério da Saúde, e o que nós queremos combater e queremos fazer nas termas é isso mesmo, é sermos agentes ativos de promoção de saúde. E realmente está mais do que comprovado que quem faz umas termas tem muito melhor saúde ao longo de todo o ano. Sim, sem dúvida alguma. Existem diversos estudos científicos que o comprovam, e portanto não é um aspecto só empírico, há estudos científicos que claramente comprovam as melhorias e os efeitos que a água termal produz na saúde, mas também uma perspectiva, como disse, de prevenção. E cada vez mais nós procuramos ter, nos tempos mais jovens, prevenção, para termos a vida cada vez mais longa, mas também temos de ter uma qualidade de vida. E o que nós procuramos é isso mesmo, é procurar qualidade de vida. E sem mais demoras, vamos ao encontro da Ana Rita Cristóvão, ela que está precisamente no balneário Dom Afonso Henriques, aqui das Termas de São Pedro do Sul. Ana Rita, bom dia. Olá Mariana, estamos num dos dois balneários, este aqui de Dom Afonso Henriques tem precisamente a ver com esta questão terapêutica que aí falavam no set. Depois existe também outro balneário mais acima que é dedicado mais ao bem-estar, já não tanto questões terapêuticas. Mas estas termas são, como dizia há pouco na abertura, uma das mais antigas e as maiores do país, a verdade é essa. E a Fátima Saraiva pertence aqui às termas de São Pedro do Sul e pode-me confirmar isso mesmo, não é? Bom dia. Bom dia. Precisamente a região de Lafões, onde nos inserimos, não escapou à invasão romana e estes foram de facto os primeiros a perceber que aqui haveria umas águas mágicas e, portanto, construíram um balneário e fizeram usufruto das águas para fins terapêuticos e de lazer também. Desde aí foi um crescendo, ou seja, tivemos cá, entretanto, Dom Afonso Henriques, no século XII, e claro que ter cá a figura mais importante do país na altura deu uma grande promoção, digamos assim, às termas de São Pedro do Sul. Este crescendo foi também mais notório quando esteve também Dom Manuel I, já no século XVI, e mais tarde terminamos com a Rainha Dona Amélia, já no século XIX. Portanto, todas estas figuras tiveram de facto uma importância no sentido de promover as termas de São Pedro do Sul e estarmos no patamar onde estamos hoje, de sermos de facto o maior centro termal e um centro de referência no país. São procurados por portugueses, estrangeiros, estão abertos todo o ano, portanto essa procura é constante? É constante, obviamente que é mais notória na nossa época alta, entre os meses de junho e outubro é onde verificamos mais afluência, mas sim, estamos abertos o ano todo e proporcionamos quer o tratamento termal, quer o bem-estar, quer a fisioterapia, de facto, durante todo o ano. Acaba por ser também aqui um motor de desenvolvimento para São Pedro do Sul. Sem dúvida, as termas de São Pedro do Sul são de facto um ex-libris de São Pedro do Sul e sendo o maior centro termal do país é um grande empregador também, não é? Quantas pessoas trabalham aqui? Em época alta, com os contratados sazonais, podemos chegar a atingir os 120, 130 colaboradores, dependendo dos anos e da afluência. Nós vamos também ao encontro do Dr. Nelson, que é aqui o médico e o diretor clínico destas termas, porque além desta questão da história, estas termas são também termas de presente e de futuro. E, portanto, nas imagens do João Lacerda já conseguimos ver um dos tratamentos, não é assim? Explique-nos lá, doutor. Bom dia. Olá, bom dia. É exatamente isso. As termas de São Pedro do Sul são divididas essencialmente em 3 grandes áreas. A área do bem-estar, como já foi falado, que é no balneário Rainha Dona Amélia, e aqui no balneário Afonso Henriques nós temos 2 grandes valências, 2 serviços. Temos o serviço do termalismo clássico, que é aquilo que estamos a ver aqui nesta piscina grande,
onde nós fazemos a hidrocinesiterapia, onde fazemos hidromassagem e depois temos uma série de valências complementares de outros tratamentos que fazemos dentro do balneário, isto na área musculoesquelética, mas depois também temos a área das vias respiratórias, onde trabalhamos não só as vias respiratórias superiores, como rinossinusites, etc., mas também as vias respiratórias inferiores, todos os tratamentos. Nesta altura fala-se muito das sinusites e das alergias, não é? Estamos numa altura muito crítica para adultos e para crianças também, e temos inclusivamente em algumas épocas do ano alguns packs de tratamentos muito dirigidos às crianças, aproveitando ali às vezes até o período da Páscoa. Isto no contexto do termalismo clássico. Mas como estava a dizer, há 2 serviços. Temos também um serviço de medicina física e reabilitação, onde fazemos aqui uma complementaridade entre aquilo que é o termalismo e aquilo que é o trabalho de fisioterapia. Temos resultados muito interessantes, porque aliamos à dinâmica do trabalho em gabinete habitual de um fisioterapeuta este trabalho individualizado em piscina, em que os fisioterapeutas vão para dentro da piscina com os utentes e fazem este trabalho de reabilitação, que quer do ponto de vista musculoesquelético, quer do ponto de vista neurológico, tem resultados muito interessantes. Ou seja, é prova de que estas águas terapêuticas funcionam mesmo, mas para quem procura resultados não é de um dia para o outro, não é? Isto são processos que convém também ser mais prolongados no tempo. Como é que funciona aqui em termos de duração os tratamentos? Exato. A duração habitual dos tratamentos ronda as 2 semanas. Isso será sempre o ideal de tratamentos. Não só para as vias respiratórias, porque quando estamos a falar, por exemplo, de rinossinusites, nós precisamos de fazer uma boa drenagem dos seios perinasais e isso leva algum tempo e até numa primeira fase há até um ligeiro agravamento quando há mais secreções a serem fluidificadas. No contexto musculoesquelético também, porque a própria agressividade, pequena agressividade que os tratamentos dão, com massagem, com alongamentos, etc., há um pequeno desconforto e, portanto, há uma fase um bocadinho mais álgica na primeira fase e depois, então, os resultados acabam por surgir ao fim de mais alguns dias e, portanto, nós no mínimo precisamos de uma semana consecutiva para ter resultados. O idealmente, muitas vezes, quando os doentes têm essa disponibilidade, é ficarem cá as 2 semanas. A maior parte dos clientes procura-vos na época alta, que é entre o verão, mas sendo no inverno, onde se manifestam também a maior parte das doenças e das dores, faz sentido ser no verão? É um preparar do inverno ou as pessoas deveriam fazer todo o ano? Não há propriamente uma regra nisto, mas aquilo que acaba por acontecer é que há alguma sazonalidade nos tratamentos, tem muito que ver com a abordagem também 360 que nós temos da saúde, porque olhamos para a pessoa de uma forma biopsicossocial e no verão temos um leque de atividades complementares no âmbito da saúde que as pessoas procuram-nos muito por isso, desde pilates ao ar livre, yoga, caminhadas guiadas, etc. E, portanto, toda a área sociocultural que nós depois também agregamos aqui para dar esta abordagem 360 e daí haver essa sazonalidade. Do ponto de vista médico, interessa-nos muitas vezes nós prepararmos o inverno e recuperarmos do inverno. E, portanto, estas alturas em que estamos agora e depois, mais tarde, ali a época de outubro, novembro, acabam por ser épocas muito interessantes, principalmente do ponto de vista, quer do ponto de vista respiratório, quer do ponto de vista osteoarticular, porque, como sabemos, o inverno é sempre muito penoso, seja para as questões articulares, seja para as questões respiratórias. Falava-me há pouco que também é possível as crianças virem fazer tratamentos nas termas, mas ainda são mais os idosos que procuram este tipo de tratamento ou já se vai sentindo também uma maior abertura por parte de camadas mais jovens? Não, cada vez mais nós temos programas mais direcionados a pessoas mais jovens, inclusivamente este ano estamos a fazer novos tratamentos no contexto de piscina com mais atividade física e mesmo do foro respiratório. Nós temos muitos casos de sucesso, temos muita referenciação por parte da pediatria, por parte da especialidade de otorrinolaringologia, porque temos muitos casos de cura, que simplesmente as crianças fazem 3, 4 anos de tratamentos consecutivos e deixam de ter as exacerbações habituais dos casos de rinossinusites e, portanto, estamos cada vez mais focados na prevenção e na promoção da saúde e não só no tratamento. E, portanto, é uma falácia de que termalismo é apenas para o leque de pessoas do âmbito geriátrico. Isto no âmbito do termalismo. Se falarmos no serviço de medicina física e reabilitação, aí é que não faz mesmo sentido, porque problemas, quer do foro neurológico, quer do foro osteoarticular, há em todas as idades e recebemos pessoas de todas as idades. Acaba por ser um tratamento natural, não é? Porque estamos a falar sempre de tratamentos à base destas águas, ou seja, não é o estar a meter medicamentos para o corpo, porque muitas vezes se fala desse assunto, é mesmo o poder da água aqui em ação. Sim, as nossas águas têm características físico-químicas que as distinguem.
Desde logo o facto de serem águas sulfurosas, águas mais quentes do que o habitual, tem algum pequeno teor de radioatividade e estas características estão bem estudadas e conferem-lhes algumas propriedades anti-inflamatórias. E isso é interessante não só do ponto de vista das mucosas e, portanto, para as vias respiratórias, mas também do ponto de vista osteoarticular e, inclusivamente, também do ponto de vista dermatológico. As nossas águas são testadas desse ponto de vista também. E nós de São Pedro do Sul temos inclusivamente uma linha de dermocosmética, a linha Aqua, que uma vez apercebendo-nos que estas propriedades existiam, desenvolveu-se uma linha de dermocosmética também para aproveitarmos essa propriedade apaziguadora e anti-inflamatória que a água tem. Muito bem. Muito obrigada, Dr. Nelson. Ficam aqui os esclarecimentos e também todas as condições que estão asseguradas para receber quer mais jovens, mais idosos que procurem um momento de relaxamento e também para recuperar o corpo, para prepará-lo para as aventuras da vida mariana. É isso mesmo, é tirar uma, ou pelo menos uma ou 2 semanas, pela recomendação do Dr. Nelson, diretor clínico das Termas de São Pedro do Sul, e vir até aqui relaxar e fazer esses tratamentos. Ana Rita, muito obrigada e continuação de bom trabalho. Para já, apresentar aqui o Ângelo Rocha, já vamos falar um bocadinho consigo aqui em representação da Quinta da Comenda, uma referência também nesta região de Lafões, mas perguntar aqui ao Dr. Vítor Leal, aquela ideia de que as termas é só para velhos, isso já não é bem assim, pois não? Estão a conseguir conquistar o público mais jovem? Sim, sem dúvida nenhuma que, como disse há pouco, nós estamos cada vez mais com um público mais jovem. Não desfazendo, continuamos a ter pessoas de muita idade, como disse, para fazer parte da terapêutica no termalismo, mas cada vez temos público mais jovem que frequenta as termas e temos cada vez mais público infanto-juvenil. Muito na parte das vias respiratórias, nós inclusive temos programas muito especiais e formatados para esse público, principalmente direcionados para a época das férias da Páscoa e em setembro. Para as interrupções letivas. E ali em setembro, pós-praia e início das aulas. E temos muitos miúdos que vêm fazer tratamentos de vias respiratórias, porque os efeitos terapêuticos são muito bons e não são farmacológicos e, portanto, temos sido um público que tem atraído muito às termas. Muito bem, Ângelo, estava a contar-me aqui, enquanto a Ana Rita estava em direto das termas de São Pedro do Sul, que partiu um pé e foi tratado nas termas de São Pedro do Sul. É verdade, dei uma queda de um muro na quinta e tive um problema com alguma gravidade num pé. E felizmente aqui consegui recuperar e hoje é como se não tivesse tido o pé partido. Muito bem, olha, falar um bocadinho aqui da Quinta da Comenda, uma referência não só pela história, mas também pelas atividades que vão desenvolvendo e que têm vindo a desenvolver ao longo do ano. Que trabalho é este da Quinta da Comenda? Olha, é uma abordagem com muitas vertentes, porque fazemos agricultura biológica e logo aí temos muitas culturas vegetais, mas também animais. Temos, por exemplo, vacas arauquesas, temos cabras, temos burros, temos gansos e temos culturas também, algumas culturas mais modernas e culturas muito antigas. Neste momento temos um campo de centeio lindíssimo e o centeio já é uma cultura muito rara aqui na região. Temos também uma cultura de espargos verdes que também está no seu máximo agora. Depois a Quinta tem uma parte de natureza muito bonita junto ao rio, com o açude, a levada, o moinho recuperado e as pessoas que nos visitam podem sempre percorrer a Quinta e conhecer todas as suas atividades. E quem é que procura a Quinta da Comenda? Olha, é um público muito diversificado. Há pessoas que têm mais interesse pela parte histórica e, portanto, a Quinta tem origem medieval e temos uma capela que foi recuperada, temos a parte monumental. Depois temos pessoas pela natureza, que vêm para conhecer as aves que temos na Quinta, os animais e depois temos pessoas estrangeiras, pessoas portuguesas, portanto é mesmo muito diversificada. Nós temos um alojamento local e as pessoas podem passar um fim de semana ou alguns dias para explorar a Quinta e os arredores. O público estrangeiro chega de onde? Principalmente da Europa. Mas que nacionalidades? Alemães, holandeses, franceses, sobretudo italianos também. Muito bem, voltar aqui ao Presidente e perguntar que investimentos é que estão a ser feitos ou que estão previstos, aquilo que puder adiantar, logicamente, para valorizar ainda mais o Concelho de São Pedro do Sul. Bem, isto é um concelho sempre em desenvolvimento e sempre com muitos investimentos. Continuamos a fazer aqui permanentemente investimentos nas termas.
a melhorar O que é que está previsto? Para já o que está previsto e é o grande investimento que nós estamos a projetar e a tentar arranjar a melhor forma de financiamento é toda a reabilitação do balneário Rainha Dona Amélia, para, como já foi aqui dito, para termos novas valências e para nós, no fundo, continuarmos a marcar o ritmo do termalismo em Portugal, para atrairmos novos públicos, com novos espaços, para podermos ter também novas terapêuticas. É um investimento avultado, ainda estamos à procura de arranjar a melhor forma de financiamento, mas esse é o nosso principal ou maior investimento para os próximos anos aqui na zona das termas, mas toda a zona envolvente... Mas ficam-se pela requalificação daquele balneário? Tem uma intervenção externa ou no exterior do próprio balneário para darmos outras comunidades e trazermos, sobretudo, as pessoas que estão ali a fazer tratamentos um bocadinho mais cá para fora, isto é, para não estarem só focadas dentro do perímetro do próprio balneário. Isso é uma tendência que estamos a ver, ou que já vimos um pouco por toda a Europa e que também queremos trazer para São Pedro do Sul. Depois há também aqui o espaço do Gerós e uma zona aqui envolvente nas infraestruturas mais urbanas para darmos melhor comodidade a quem vem às termas, sobretudo do ponto de vista do automóvel, para que possamos ter mais estacionamento, para que as vias estejam mais arranjadas também na mobilidade, para que as pessoas possam andar mais a pé, isto é, para que o perímetro das nossas termas seja um espaço aberto a que as pessoas possam andar à vontade sem perigos de ter os automobilistas por perto. Queremos que as pessoas andem mais a circular, não fiquem depois fechadas nos próprios hotéis ou nos espaços onde estão a pernoitar, mas circulem ainda mais em todo este perímetro das termas. Depois há todo um conjunto de investimentos que estamos a fazer e queremos fazer mais, sobretudo nas serras, porque aquilo que sentimos e que nós dissemos há pouco é que há cada vez mais procura às nossas serras. Por exemplo, foi dado aqui um exemplo muito concreto e que tem muito a ver com a Estrada Nacional 2, que é os motares procuram muito estes nossos territórios, saem da Nacional 2 e vão às serras, ou vêm às serras e vão à Nacional 2. Nós estamos a melhorar as acessibilidades a todo o nosso perímetro da zona do São Macário, da Serra da Arada, enfim, e vamos também ter ali no futuro novas infraestruturas públicas. Temos aldeias muito dispersas e muito longínquas no território, não é? Mas nós temos já alguma restauração até nestes sítios e aquilo que sentimos é que há uma procura, sobretudo pós-Covid, há um crescimento exponencial dessa procura e nós também temos que começar a criar algumas infraestruturas públicas para que as pessoas não vão apenas passear e que tenham ali algum sítio de paragem, nomeadamente na zona do São Macário, mas também na freguesia de Manhoso, porque há ali algumas tradições e algum espólio que nós queremos aproveitar, com núcleos museológicos, quer em Manhoso, quer, por exemplo, na aldeia da Rompecilha, com o Linho, para criarmos algumas fontes de atratividade que não sejam só aqui no perímetro mais urbano, mas que percorram os tais 350 km quadrados do concelho. A Quinta da Comenda acredito que também viva muito desta própria vivacidade do concelho e deste frenesim, deste movimento. O que é que procura quem vai à Quinta da Comenda? Já percebemos quem é que procura a Quinta, sim, mas o que é que procura? Pronto, nós temos uma oferta também cultural muito diversificada. Organizamos concertos, organizamos oficinas, organizamos É uma palestras. Quinta de portas abertas para sim, receber... Sim, é verdade. No próximo sábado, por exemplo, temos um concerto de jazz, um trio de jazz de músicos aqui de São Pedro do Sul. Mas talvez o foco principal que leva as pessoas à Quinta tem a ver com o vinho. O vinho é a nossa principal produção e nós estamos na região demarcada de Lafões, que produz um vinho único. Que é muito pouco conhecida. Muitíssimo pouco, somos menos de 10 produtores. Quantos é que são? Penso que somos 8 atualmente, nos 3 concelhos. Mas os vinhos são bons. São muito interessantes, são sobretudo vinhos brancos e são vinhos que têm castas únicas e que beneficiam de um clima também muito próprio. Não é por acaso. E que clima é este? Porque só lá para casa, para perceberem, chove torrencialmente em São Pedro do Sul. Sim. É o clima de Sintra. Sintra é chamada, Lafões é chamada a Sintra das Beiras. A Sintra das Beiras. Olha, dessa eu não sabia. É muito verde, tem muita umidade, muita frescura e o vinho é um vinho fresco, é um vinho leve, é um vinho com menos álcool, é um vinho mesmo muito interessante. Trevoada. Não sei se é perceptível lá em casa. Já voltamos aqui à conversa com os nossos convidados. Para já vamos ao encontro da Regina Nunes, ela que continua no mercado municipal com muitos produtos biológicos. Regina. É verdade, Mariana. Estou precisamente no mercado municipal, como disseste muito bem, aqui em São Pedro do Sul. E comigo eu tenho nada mais, nada menos do que alguns produtores biológicos. Eles são as melhores pessoas para nos falarem sobre isto. Não é, Dona Maria Alice? Sim, menina, é tudo.
Dona Maria Alice, que idade é que tem, em primeiro lugar? Se é que posso lhe perguntar, não é? 71. 71 aninhos. Que delícia. Oh, Dona Maria Alice, e o que é que nos traz aqui neste mercado? É tudo produtos biológicos? Não são biológicos. Não estou no biológico. Então. Porque eles queriam que eu fosse, mas eu não quis, porque dá muita dor de cabeça. Até já assim dá. Pronto, trago tudo desde a batata, cultivo... Mas são coisinhas caseiras, Sim, não é? sim. Tenho 3 estufas grandes também. Também. Tá, onde cultivo. Sim. Onde E se o cultiva... que é que tem? Mostre-nos lá. O que é que Morango já não há. Morangos já acabaram. A esta hora, quem queria morangos aqui... Tem a da Maria batata, Alice, já tem a cebola, Sim. tem a batata, o feijão, o grão de bico. Ai, Jesus. A azeitona também é produção minha, depois eu aqui as preparo. O tremoço também é produzido, é semeado e depois é colhido, depois é preparado por mim e trago também para vender no mercado. Depois temos o mel, que é de um rapaz, que é meu vizinho, que se associou a mim lá na Câmara para eu poder vender o mel dele. Depois temos a cenoura, o alho francês, as favas, o brócolis já só tenho estes que já acabaram. Depois tem as ervas aromáticas, os espinafres. Muita coisa boa aqui. A beterraba, a couve roxa, a alface. As favas também já acabaram, as com casca, só as descascadas, a ervilha, a couve lombarda, o coração. Oh, Dona Maria, isto tudo. é uma maravilha. Oh, Dona Maria Alice, o que é que as pessoas procuram quando vêm aqui? É frescura? É. Provavelmente a coisa melhor que se vende é os legumes. É os legumes, É. Os Frescos. legumes. Sim. Isto é tudo apanhado na véspera de virmos. As coisas aguentam-se muito mais tempo que sendo apanhado andando aí aos tombos. Pois, exatamente. Exato. E há uma diferença muito grande entre os produtos que são industrializados, não é? Sim, claro. caseiros. Se vocês estivessem mais perto, até gostava que lá fossem era a casa a ver. Fica para uma próxima, Maria. Exatamente. Fica para uma próxima, Maria Alice. Maria Alice, muito obrigada. Um grande beijinho Igualmente. e continua a produzir estas E para coisas vocês boas. também, boa sorte. Tá bem. Claro que Na sim, vossa- muito obrigada, Exato. Maria Alice, Tá. muito obrigada. Maria Alice, ficamos aqui com um testemunho de uma produtora local, mas também queremos aqui ter a perspectiva do município, naturalmente. Comigo eu tenho a Sofia Neves, que é vereadora do Desenvolvimento Rural e Turismo. Sofia, em primeiro lugar, muito obrigada por nos terem recebido aqui tão bem. Sofia, eu começo por lhe perguntar qual é a importância deste mercado e destes produtores locais aqui em São Pedro do Sul, porque nem tudo são termas, não é? Exatamente. Obrigada a nós por estarem aqui hoje. É para nós muito importante promover aquilo que de melhor temos no nosso território. Este mercado é muito importante. Efetivamente, ele está aberto desde 2021. Conta com 12 produtores em permanência, portanto, à quarta-feira e ao sábado. E efetivamente junta aqui aquilo que é o produto da nossa região. Nós somos uma biorregião, portanto, na realidade... Fala-nos um pouco desse projeto, Biorregião. Exatamente. A Biorregião é um projeto já de há alguns anos. Ele, na realidade, é um projeto a nível europeu em que, efetivamente, identificam os espaços, cidades, ou neste caso, concelhos, que têm uma política de sustentabilidade e de bio em várias áreas. Uma delas é a agricultura, como é óbvio, mas também sustentabilidade turística, sustentabilidade ambiental. Portanto, é todo um corpo de conceitos que dá ao território esta chanceler de biorregião. Sofia, dê-me só aqui um segundinho que eu vou falar aqui com uma das senhoras que também é produtora local, não é verdade? Como é que esta senhora se chama? Ana Paula, Ana Paula. O que é que a Ana Paula produz? Conte-nos. granola sem açúcar, com fruta, adoçada com fruta e com mel, e é feita por mim, sim. Tudo feito por si, caseiro, Sim. sem adição de açúcar. Não tem açúcares, não. Aqui, uma vez mais, o reforço da sustentabilidade que a Sofia há pouco falou. Muito obrigada, foi um gosto. Olhe, e que continua a produzir estas coisas maravilhosas. Muito obrigada. E esta senhora, além... Nós falámos agora naturalmente da parte biológica e destas questões da alimentação e da gastronomia, que se come aqui também em São Pedro do Sul, mas também temos aqui outras coisas, que é o artesanato, não é? Como é que esta menina se chama? Margarida. Margarida. O que é que a Margarida
faz? Conte-me. Tudo isto que está aqui é tudo feito por mim. Tudo feito 100% pelas suas mãozinhas. Sim, tudo. São Pedro do Sul também é esta arte do artesanato. Sim, sim. E nós tentamos promover o mais possível para trazer pessoas também à nossa terra. Claro que sim. Muito obrigada. Obrigada. Sofia, continuando a nossa conversa, juntas, além, como estávamos a falar, desta componente agrícola, não é? Que é tão rica aqui também, não é? Além das termas, como falámos no início deste direto, temos também a componente do artesanato. Mas voltando, estava-me a falar do projeto Bio. Sim, é verdade. São Pedro do Sul, pela sua origem termal, neste caso, está muito aliada a tudo aquilo que é saúde e bem-estar. E, portanto, o turismo também, não é? Sim, sem dúvida. O turismo veio a seguir, ou seja, na realidade, primeiro somos efetivamente um território de saúde e de bem-estar e depois o turismo obviamente vem para captar essa mesma saúde e esse mesmo bem-estar e por isso não faria sentido ser de outra forma aliar tudo aquilo que é o bem-estar àquilo que comemos, à maneira como nos comportamos, portanto... Influencia toda a nossa vida. Toda, e é isso que nós queremos fazer, portanto o nosso objetivo é tornar efetivamente São Pedro do Sul uma referência de saúde e bem-estar a todos os níveis. Exatamente, isso mesmo. Perguntava-lhe também, Filipa, agora vamos para a componente do artesanato, não é? E ficamos muito bem acompanhados. Ficamos muito bem acompanhados com o Arlindo Pereira, não é? Obrigada, Sofia, obrigada. Desfrutem desta história. Ai, claro que sim, vamos desfrutar agora. Obrigada por estarem cá. Obrigada, Sofia, obrigada a nós. Nós agora vamos aqui para um ponto muito importante deste mercado. São todos, atenção, são todos lá para casa, mas aqui temos uma particularidade, não é, Sr. Arlindo Pereira? Exatamente. Eu ouvi dizer, e as pessoas lá em casa vão poder ver agora, que o Sr. Arlindo faz esculturas de raízes. Tal igual. Raízes. Que história é esta, Sr. Arlindo? A história, portanto, é... Desde pequeno sempre gostei muito desse género de raízes, que são torgas, que é a raiz da orgueira. Elas têm formato... O que é isso, para quem não sabe lá em casa? A raiz da orgueira é um arbusto que abunda aqui nas nossas serras. É típico aqui, é uma raça autóctone? Há em vários zonas do país, mas aqui há muito mesmo, aqui abunda. Portanto, e há duas variedades, há de flor branca e de flor rosa. Eu disse raça, mas não é raça, é espécie. Espécie. E estas raízes em tempos, aqui na nossa serra, fazia-se carvão com isto. Carvão. Atualmente o pessoal usa isto para queimar, para aquecimento. Isto com bolanha é de alta potência, é muito bom. Mas como tem, portanto, formas diversificadas, dá para puxarmos pela imaginação e ver figuras. E aperfeiçoar a raiz, portanto, transformando-as, pondo peças figurativas. E é daí que vem a sua arte. Tal e qual, é daí mesmo. Comecei a olhar para elas, comecei a ver figuras e comecei, portanto, há muita gente, por exemplo, olha para uma nuvem e vê uma figura. Sim. Isto é um exemplo, é olhar para uma raiz e mostrar, portanto, ver a figura que lá está e aperfeiçoá-la. Portanto, o Arlindo não faz absolutamente mais nada a não ser aperfeiçoar. Exatamente, é tal e qual, é aperfeiçoá-las. Moldar da forma que a raiz já representa a imagem. O que a natureza originou, aperfeiçoá-la, portanto, e torná-la visível uma peça figurativa. Mas não esteve sempre ligado, portanto, isto vem há quanto tempo? Isto vem há cerca de 15 anos. Isto acabou por ser, durante bastante tempo, o meu passatempo, como eu trabalhava longe. Chegava à casa de cerca das 8 da noite, saía muito cedo, chegava à tarde, depois de jantar, ia até à oficina, era um anti-stress. Era a maneira de eu... Era um hobby para desanuviar, não é? Para desanuviar, portanto, estava ali uma hora ou duas, portanto, entretido com isto, e então... não deu aso à imaginação e fazer muitas peças, muitas coisas engraçadas. Arlindo, muito obrigada. Sem dúvida alguma que isto são peças maravilhosas. Dou-lhe os meus parabéns até por ter estas peças. Tem mais peças em casa? Tenho muitas peças em casa. Quantas peças é que tem? Atualmente deve ter umas 80. 80 peças? Sim. 80 peças. Bem, Arlindo, olha, estou encantada consigo. Muitos parabéns pela sua arte. Muito obrigado. Tem mesmo aqui muito, muito talento. É algo. Muito obrigada, Arlindo. Mariana, olha, e é com este exemplo de artesanato, de sustentabilidade, agricultura, economia também aqui em São Pedro do Sul, que fechamos aqui este ponto de reportagem com os mais belos sabores e saberes aqui de São Pedro do Sul.
Olha, Regina, ficámos maravilhados com estas esculturas do Sr. Arlindo. Fica aqui a promessa dessa visita a esse museu, já com 80 peças, que ele tem em casa. Vamos fazer isso, vamos visitar o Arlindo e conhecer essas 80 esculturas. Muito obrigada e resto de bom trabalho. Ângelo, falávamos aqui também um bocadinho desta biorregião. E a Quinta da Comenda é um exemplo disso, agricultura biológica já há mais de 30 anos. E antes de eu interromper para irmos aqui para o direto, falávamos dos vinhos. Sim. Desta região. Sim, pronto, são vinhos únicos, são vinhos de uma região demarcada muito pouco conhecida, que é DOP Lafões, que é a denominação de origem protegida de Lafões, e temos castas únicas e um vinho muito agradável, muito leve, muito fresco. É um vinho muito apreciado cada vez mais. Como somos poucos produtores, torna-se uma raridade, mas é também um foco de atração aqui para o concelho. É um património que temos e que espero que se venha a desenvolver para atrair mais pessoas, porque realmente somos um concelho muito diversificado, com muitas opções, e o vinho é mais um ponto de atração. Já percebemos essa real importância também que demonstram em ser uma quinta de portas abertas e de receber as pessoas. As pessoas também podem comprar os vossos produtos biológicos? Sim, podem na quinta, vendemos os produtos na quinta, sobretudo nos sábados de manhã, estamos mais abertos. Portanto, sábado de manhã é dia de ir à Quinta da Comenda, mercado aberto. Sim, temos uma visita guiada às 11 horas sempre, para qualquer pessoa que nos... Com visita guiada também? Sim, sim. É. E é gratuito? Tem algum custo? É gratuito. Totalmente gratuito? Sim. É preciso marcar, fazer marcação? Não. Basta aparecer e são bem-vindos, sim. Conhecem a Quinta da Comenda? Sim. Vale a pena a visita? Claro que sim. É uma quinta de grande dimensão, talvez das quintas maiores do nosso concelho, e tem a particularidade de ter esta diversidade toda em termos de produtos e, sobretudo, com o maior foco no vinho da Quinta da Comenda, que é um dos nossos ex-libris do vinho de Lafões. Dr. Vítor Leal, perceber aqui também se a procura das termas de São Pedro do Sul tem vindo a crescer. Todos sabemos que os tratamentos são comparticipados e isso também faz com que a procura, logicamente, aumente, mas se há novos mercados? Sim, nos últimos anos temos vindo a ter uma maior adesão e cada vez temos mais clientes, nomeadamente, como disse há pouco, muito na vertente do bem-estar. Temos crescimentos na ordem dos 30% a 40% ao mês. O ano passado crescemos em 30% quem temos clientes, quem temos faturação, o que traz uma nova dinâmica ao turismo do concelho e uma nova dinâmica a toda esta região, não é? E com a participação dos tratamentos termais, na parte terapêutica também houve um incremento, porque hoje em dia os nossos equistas podem ter uma participação que vai até 95 euros e, como tal, médicos de família têm feito prescrições e têm encaminhado cada vez mais utentes para as termas. Também há aquistas estrangeiros a procurarem as termas de São Pedro do Sul? Começa a haver mais na parte de reabilitação. Há pouco estava aqui a referir sobre um presidente que na segunda-feira 1/3 das nossas consultas de reabilitação foram de estrangeiros, nomeadamente mercado americano e canadiano. Começam a aparecer muitos clientes nessa área. Portanto, é uma aposta que também estamos a colher com novos clientes e tem sido... E ficam durante quanto tempo? No que toca à reabilitação, estamos a fazer sempre 12 dias. Portanto, fazem 10 dias, um intervalo de 2 dias, e temos sempre 10, 12 dias de permanência. Isso é uma das grandes vantagens em termos turísticos no nosso destino. Esta estadia média é muito superior àquela que é a estadia média no turista normal. Que é na região centro, que é no país. Porque falávamos, e tem sido tema ao longo desta viagem que estamos a fazer pela Estrada Nacional 2, que um dos grandes desafios é fazer com que os turistas não só passem, mas sobretudo fiquem, permaneçam 1, 2, 3, 4 noites. Não é um problema em São Pedro do Sul? Não, nós temos a estadia média em São Pedro do Sul é muito superior àquilo que se verifica na generalidade do país, não é? Portanto, o problema aqui não existe, mas aquilo que nós pressentimos também é que com estes novos públicos que estamos a atrair podemos correr esse risco, isto é, os novos públicos acabam por ficar só 1 ou 2 noites e gostam logo de circular por outros destinos, e aquilo que nós temos que fazer, dos nossos focos tem que ser, com esta diversidade, mantê-los cá mais noites e que pernoitem mais vezes nos nossos territórios. Isso acontece em São Pedro do Sul e acredito que aconteçam também nos outros destinos que estão associados à Estrada Nacional 2. Portanto, é um desafio criar uma integração de várias ofertas para que as pessoas se sintam cada vez mais cá, melhor,
e que possam ficar mais noites do que aquilo que é a média do que assistimos, sobretudo aqui na nossa região centro. Qual é que é a média de noites que ficam em São Pedro do Sul os turistas? Na ordem das 3 noites, por aí, é um bocadinho acima daquilo que está a acontecer noutros destinos. Sim. Em Lamego, por exemplo, tivemos o exemplo de que não chegava a 2 noites. Na generalidade era uma noite. Nós em São Pedro do Sul temos, como sou apresentado a dizer, temos este público disparo. Por um lado, aquilo que é o terapêutico ou de reabilitação fica 10, 12 noites, o que incrementa muito aquilo que é a estadia média, mas também temos muitos turistas. E como temos muitos turistas, o turista normal fica uma noite. Daí o facto de diminuir para as 4 noites e meia, grosso modo, que anda por aí. Mas temos este público muito diversificado que consegue complementar aquilo que é a nossa oferta. Quantas noites ficam na Quinta da Comenda, normalmente? 2, os turistas? Normalmente 2. Pelo menos 2 noites? Sim. Para conseguirem usufruir da Quinta e também do território envolvente? Sim. O ideal é as pessoas saem do trabalho e vêm pernoitar à Quinta e depois passam um dia na Quinta e depois no dia a seguir seguem viagem. Quantos quartos é que disponibilizam? 6 quartos. 6 quartos? Sim. Motivos para visitar São Pedro do Sul? Estamos quase aqui a chegar ao fim. Motivos não faltam. É difícil escolhê-los, não é? Pois, e mas eu acho que daquilo que nós dissemos e dos vários diretos que tiveram, quem nos está a ver e a ouvir, de certeza... E que vamos continuar a ter, porque esta emissão corre até às 5h30 correr ao longo do dia, da mas de tarde. certeza que vão perceber, e eu costumo dizer, não deve haver ninguém neste país que não conheça São Pedro do Sul, sobretudo porque já presenciou ou já ouviu que São Pedro do Sul é um destino turístico por excelência, é dos melhores destinos turísticos do nosso país, sobretudo por um aspecto essencial, que já foi aqui referenciado, que é a diversidade. Quem visita São Pedro do Sul pode fazer múltiplas coisas num curto espaço territorial, isto é, nestes 350 km², pode ter experiências que vão desde as termas ou à componente mais urbana, até às aldeias mais típicas, até à serra. E um aspecto aqui fundamental que também já foi aqui hoje referido, que é o facto de ser um destino sustentável, amigo do ambiente, a tal Sintra da Beira que a Mariana não conhecia, mas que era subejamente conhecida. Estamos sempre a aprender a fazer esta viagem pelo esta país. Nossa preocupação com a sustentabilidade, sermos um destino amigo do ambiente, somos uma biorregião também, é mais uma das nossas marcas, são tudo fatores determinantes para que seja um concelho em crescimento do ponto de vista da oferta turística e, sobretudo, quem nos visita. E, portanto, há aqui uma panóplia de razões para visitar São Pedro do Sul, que vão desde as termas à gastronomia, às serras, mas, sobretudo, o aspecto essencial é pela forma como nós recebemos em São Pedro do Sul, pela forma como os são-pedrenses sabem receber, estão, de certa forma, já vocacionados para a área turística e isso faz toda a diferença. Quem recebe bem e, portanto, isso é um fator determinante. Vítor Leal. Sim, nós, uma grande vantagem que temos é este alinhamento, como estou apresentado a dizer, um alinhamento que vai desde a parte da Câmara Municipal aos privados, a nós, enquanto empresa municipal, braço armado da Câmara nas termas, trabalhar todos em conjunto, todos puxar para o mesmo lado. Este alinhamento da sustentabilidade é fundamental. Nós, por exemplo, as termas de São Pedro do Sul são as primeiras termas no país e as únicas que têm selo de sustentabilidade. Estamos a iniciar o processo de certificação da nova ISO e, portanto, estamos sempre na vanguarda. E conseguimos perceber, claramente, temos que estar sempre a inovar e a fazer novas ofertas para conseguir cativar esses turistas a permanecerem cá e ano após ano escolherem. Por isso é que nós temos uma taxa de fidelização que anda na ordem dos 80%. Ângelo Rocha, já agora também, quem vem a São Pedro do Sul, vale a pena visitar a Quinta da Comenda? Vale muito a pena a Quinta da Comenda e todo o concelho. É muito importante o vosso programa, Mariana, porque nós temos que tentar dar vida ao interior e é um desafio muito grande e para isso precisamos trazer cá as pessoas. Temos tido as aldeias a ficar com menos gente, os jovens que não se fixam muito e temos uma série de dificuldades e por isso é muito importante trazer outra vez gente cá e dar vida aqui. E mostrar o que existe, que é tanto, é um concelho tão vivo como já falámos também. Com muitas iniciativas ao longo do ano e agora, muito em breve, a festa em Manhouce, depois no verão o Tradidanças. Vamos falar dela também hoje. Há muitas atividades aqui ao longo do ano para as pessoas poderem vir até cá e aproveitarem, visitarem a Quinta da Comenda também. Muito obrigada aos três, chegou ao fim o nosso tempo. Obrigada, Presidente Pedro Mouro.
Dr. Vítor Leal, Ângelo Rocha, muito obrigada pelo convite. Quanto a si, pelo convite não, pela vossa presença, quanto a si, já sabe, não saia daí, fique desse lado. Agora temos só aqui uma curtinha pausa, mas voltamos com mais convidados, mais pontos de direto, muito mais de São Pedro do Sul para lhe mostrar. Muito obrigada. Bem-vindos de volta, continuamos aqui no balneário romano das Termas de São Pedro do Sul, quilómetro 152 desta viagem pela Estrada Nacional 2. Já temos aqui os nossos novos convidados para a próxima hora de conversa, mas antes disso voltamos ao contacto com as nossas repórteres Ana Rita Cristóvão e Regina Nunes. Regina, o que é que nos trazes a esta hora? Esta hora já começa a ser hora de almoço, mas depois do almoço o que é que vem? A sobremesa. Então, nós estamos na Casa dos Voguinhas, que é um doce tradicional aqui de São Pedro do Sul, que é feito pelas mãos da Cristina já há muitos anos. Era uma tradição que vinha já dos pais e que passou para a Cristina, com quem vamos falar daqui a pouco e que nos vai explicar como é que se fazem estes voguinhas, mas não só porque eles são aqui o rei da mesa dos doces, mas há também outras iguarias com muito açúcar para provar, mas melhor se pudermos comer um docinho ao som da música, também não vai nada mal. Eu acho que a Regina nos vai dar música, não é? Olha, Ana Rita, eu não vou dar música, mas eu tenho quem nos dê música. Comigo eu tenho a Tuna Sénior, aqui de São Pedro do Sul. É verdade, a Tuna Sénior. Olha, contemplem só esta maravilha. Olhem só esta musiquinha maravilhosa. Vou deixar-vos aqui 2 segundos. São Pedro do Sul é lindo ou não é lindo? É lindo, é lindo. Daqui a pouquinho já vamos conversar com a Tuna e conhecer a história desta arte maravilhosa. Já voltamos aí, tanto ao encontro da Ana Rita Cristóvão como da Regina Nunes. Muito obrigada às duas e bom trabalho. Passar a apresentar aqui os nossos próximos 3 convidados. Temos connosco José Correia, o presidente do Cénico, Grupo de Teatro Popular. Também a Maria do Céu Santos, das Vozes de Manhoce. E ainda o Aníbal Serafim, que é da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões. Muito obrigada aos 3 por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui connosco a participar nesta emissão dedicada a São Pedro do Sul e à Estrada Nacional 2. Começava aqui, se calhar, pelo José. Este grupo é muito antigo. Foi fundado em 1971. Muito boa tarde. Boa tarde. A todos. Sim, o Cénico existe desde 1971. Foi fundado, entre aspas, os mentores principais foi o Dr. Jaime Gralheiro e o Dr. José Oliveira Barata, mais uma rapaziada. É engraçado que o Cénico nasce agregado a um clube de futebol, à União Desportiva Sampedrense. Como é que isso era aconteceu? Extremamente difícil fundar um grupo de teatro naquela altura, em 1971. E começou com uma peça, isto é uma história, só para enquadrar as peripécias do Cénico, Grupo de Teatro Popular. Começa com uma história engraçada, que a primeira peça que o Cénico, a primeira produção do Cénico, não é uma coisa simples, foi só a sapateira, do Ariano Suassuna, que era, agora não me recordo o nome, mas tem um Cristo que é negro, e então isso criou uma grande polémica aqui na zona, principalmente com as entidades religiosas que protestaram, não é? Eles foram descobrir, as autoridades, que nos estatutos da União Desportiva Sampedrense
não tinha nenhuma secção cultural. Portanto, o grupo de teatro não tinha razão de existir associado à União Desportiva Santarém e acabou, não puderam representar mais, fizeram 4 ou 5 espetáculos e acabou. O Alto da Compadecida, recordei-me agora do nome da peça, de Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida. E depois foi criado o processo da criação do grupo de teatro. Foi moroso, foram criados estatutos. Eu não estava na altura no Cénic, mas sei da história. Foram criados estatutos. Mas já está desde 89. Eu estou desde 89 no Cénic. E os estatutos foram para o Governo Civil, para serem autorizados. Nunca mais havia despacho. Até que o Chefe da Civil foi de férias e o secretário assinou os estatutos em setembro de 71, salvo erro. Portanto, e quantos elementos tem este grupo atualmente? Infelizmente, neste momento somos muito poucos, é a direção e pouco mais. Estamos 5 atores, alguns deles fazem parte também da direção, porque não aparece muita gente. O Cénic já teve peças, no tempo que o Dr. Jaime ensinava, de 50 atores, a grandes produções, e agora é difícil e estamos com dificuldade em levar esta produção que estamos a trabalhar. Que produção é essa? É um texto do grupo criou, e que estávamos à espera de estrear muito brevemente, vamos ver se conseguimos, porque ainda à última hora também é um ator, o primeiro está ao trabalho, nós somos amadores, não é? O primeiro está ao trabalho e está com dificuldades em ir aos ensaios, e o teatro não se faz sem ensaios. E nós tentamos dignificar o mais possível o teatro. Já voltamos aqui à conversa, José, até para perceber como é que um grupo com mais de 50 anos consegue ainda assim resistir, ainda que com dificuldades, num concelho do interior do país, como é São Pedro do Sul. Gostava também de ouvir aqui a Maria do Céu Santos, em representação das Vozes de Manhoce, e deixar aqui também um beijinho à Isabel Silvestre, que esteve internada durante um longo período, desde o dia 4 de fevereiro, e agora está a tentar a sua reabilitação, não é? Fica aqui um beijinho também do Conta Lá para a Isabel Silvestre. Mas está cá a Maria do Céu Santos, as Vozes de Manhoce estão muito bem representadas. Obrigada. Para quem não conhece, que eu acho difícil alguém não conhecer, quem são as Vozes de Manhoce? São vozes de mulheres. Sim, são vozes de mulheres. Bom dia, eu não digo boa tarde, porque ainda não almoçamos, portanto é bom dia. As Vozes de Manhoce são um grupo de mulheres, só mulheres, que tentam preservar, dar a conhecer o canto tradicional da nossa terra, de Manhoce. Em Manhoce canta-se desde quase nascer até morrer. São as nossas avós, as nossas mães, que nos ensinam as cantigas tradicionais, são tudo cantigas feitas pelo povo, e que, de certa maneira, nós tentamos transmitir às mais novas. Nós temos elementos novos, jovens raparigas que estão connosco e que serão elas a continuarem esta tradição. Eu queria dizer que nós somos a continuação, podemos assim dizer, do grupo de cantares e trajes de Manhoce, que levou, juntamente com o mestre Silva, que infelizmente já faleceu, e com a professora Isabel Silvestre, levou estes cantos além fronteiras. O grupo de cantares, então numa altura assim um pouco sem elementos, com a morte do mestre Silva foi um bocado abaixo, e a professora Isabel Silvestre e o professor Alexandrino convidaram-nos, nós no início éramos 6, com a professora Isabel éramos 7, para começarmos juntos a cantar, e depois as meninas foram-se juntando a nós. Quantas são atualmente? Nós atualmente somos 16. 16 mulheres? Sim, que vão dos 80 até, aliás, que vão dos, eu penso que a mais nova tem 14 ou 15 anos, até aos 80 e poucos. Portanto, estas meninas começaram-se a juntar a nós e têm um prazer enorme. São todas de Manhoce? Tudo de Manhoce, todas nascidas Quem em Manhoce. Quem não for de Manhoce não pode entrar nas Vozes de Manhoce, ou pode? Pode, mas para já somos todas de Manhoce, embora algumas já não vivam. Eu, por exemplo, estou a viver em São Pedro do Sul, mas nasci em Manhoce, e todas nós nascemos em Manhoce. E, portanto, somos de Manhoce, temos as raízes de Manhoce. Estava a contar, eu interrompi, a história da criação do grupo foi fundada em 2008. Sim,
em 2008. Mas em Manhoce, em 1938, foi visitado por um júri nacional a quando da eleição da aldeia mais portuguesa. E nessa altura um grupo de pessoas juntaram-se e ensaiaram algumas cantigas para receber o júri, cantigas e danças. Infelizmente Manhoce não foi a primeira aldeia, foi Monsanto, e escreveu-se na altura no jornal que se outros caminhos houvesse, seria Manhoce que seria a aldeia mais portuguesa, porque na altura não havia estrada, era carros de bois que vieram buscar os elementos do júri, portanto a aldeia era muito remota, muito no meio das serras, que ainda é hoje, mas hoje tem, portanto, hoje as coisas já são um bocadinho diferentes. São um bocadinho diferentes, mas naquela altura não havia estrada. Depois, com a imigração, portanto, esse conjunto de pessoas foram, portanto, atuando, sobretudo lá, em Manhoce, mas depois começaram os homens a emigrar, ou irem para a guerra, ou a emigrarem para trabalhar. E não havia pares para a dança, e formou-se o grupo de cantares, isto já bastante mais tarde, o grupo de cantares e trajes de Manhoce, que eram apenas cantares. Portanto, música, havia os instrumentistas, havia viola, o acordeão, os vários instrumentos de corda e acordeão, e as vozes. Portanto, também havia homens, não é? Portanto, a cantar, e durante muitos anos existiu esse grupo. Depois, como eu disse, com a morte do mestre Silva, que era o ensaiador desse grupo, portanto, começou o grupo a decair um pouco. E foi nessa altura, então, que a professora Isabel Silvestre e o professor Alexandrino nos convidaram a nós, que já pertencíamos a esse grupo, para criar as vozes de Manhoce. E já vamos perceber aquilo que cantam, como é que mantêm viva esta paixão e também como é que conseguem atrair aqui este público mais jovem. A mais nova tem 14 anos, não é? Muito Exatamente. bem. Falar aqui também um bocadinho com o Aníbal Serafim, da Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões. É assim, não é? É, exatamente. Muito bem. Quais são os pratos que ninguém pode deixar de provar aqui numa visita a São Pedro do Sul ou a esta região de Lafões? É a vitela? Ora, é. E começar assim, a esta hora, a hora do almoço... É difícil. É muito difícil. É difícil. Em primeiro lugar, agradecer o convite e ao painel de pessoas que somos muito amigos, conhecemos-nos todos daqui, apesar de eu não ser de São Pedro do Sul. A vitela é aquele prato que toda a gente, quando perguntam o que é que conhece de Lafões, é a vitela. Aliás, o ano passado, na BTL, um canal aqui que estava a fazer a reportagem para acima de Lafões, andou a perguntar às pessoas, já que era o dia de Lafões, e era sempre, comumente, a vitela de Lafões. Mas como é que é feita esta vitela à moda de Lafões? Segundo a Carta Gastronómica, que foi o primeiro livro editado pela Confraria, que reuniu o receituário antigo, há várias formas de fazer a vitela. Aliás, a própria Carta Gastronómica tem a vitela a Lafões, tem a vitela à moda de Lafões. Há diferença? Há diferenças? Há uma diferençazinha. Há a vitela de Manhoce também. Portanto, há algumas variantes da vitela que só consultando a Carta Gastronómica, mas a maioria dos restaurantes aqui que servem a vitela a Lafões dizem sempre vitela à moda de Lafões, apesar de às vezes ser a receita da vitela de Lafões. Mas é um prato muito típico daqui da região. Não é único. Típico e identitário. Não é único. Que outros é que há? Podemos falar assim com a barriga ainda vazia do cabrito da grelheira. Podemos falar de coisas diferentes como a sopa seca de alcofra. Podemos falar no escoado de Manhoce. Exatamente. Escoado de Manhoce. O que é isso? Escoado posso? Com o escoado é um cozido à portuguesa mais pobre. E chama-se escoado porquê? Porque era retirado o conduto, ou seja, a carne, e depois ficava a sopa. Portanto, aquilo era o escoado, era tirado da sopa. E quem comia a carne?
eram as pessoas, e era pouca quantidade na altura, não é? E daí ficaram o nome escoado. E depois aquilo leva feijão, leva aquela couve do caldo verde, a couve portuguesa, e essencialmente carne de porco e enchidos. Portanto, não é como o cozido, que leva a carne de vitela, que leva a frango, que leva não sei o quê. Não, em Manhoso é só com carne de porco. José, já percebi que aqui o teatro está a viver aqui algumas dificuldades, alguns desafios. Bom, o cênico, ao longo destes 55 anos de vida, teve altos e baixos, teve momentos áureos e momentos também que esteve parado, praticamente. Mas como é que têm conseguido manter este grupo de pé há mais de 50 anos? Porque há alguma carolice em alguns que vão ficando. Por exemplo, ainda temos na direção e às vezes a participar indivíduos que são da Fundação. O nosso Presidente da Assembleia Geral é da Fundação dos primeiros espetáculos que o cênico produziu. Portanto, ainda representa, ainda é ator também? Se quando é preciso, é. Quando é preciso, não havendo aparece. Outros, não é? Se não havendo outros, e normalmente são sempre os mesmos. E já tivemos grupos infantis muito bons. Este ano estamos a ver se conseguimos reativar essa faceta. E por onde é que vocês passam com as vossas produções? Ficam-se só por São Pedro do Sul ou pelo país fora? Já tivemos em muito lado e continuamos. E muitas vezes é por intercâmbio. Nós, por exemplo, esta atual grupo, o grupo esteve parado 2 ou 3 anos e em 2016 voltamos a pegar nisto e a produzir. E já nestes anos, tirando o tempo da pandemia, estamos também a fazer um 8º ciclo de teatro. Fazemos isso, inicialmente eram 4 espetáculos por mês. O ano passado... 4 espetáculos por mês, todos os meses? Não. Durante o ano havia um mês em que fazíamos 4 espetáculos, com grupos convidados. Nós e grupos convidados. Grupos de fora? Sim. Do Conselho? E é isso, também atuamos um bocadinho no intercâmbio. E as pessoas aderem? Vão ao teatro aqui em São Pedro do Sul? Às vezes vão, outras vezes não. Por exemplo, este mês tivemos aí um grupo que veio de Penafiel e o cineteatro esteve cheio. Por vezes estamos 20, 30 pessoas. É um bocado complicado. Mas e já fomos fora, por exemplo, tivemos um grupo infantil que em 94 foi representar Portugal ao Festival Internacional de Teatro de Telfan, como dizem os franceses, em Toulouse, que é uma coisa patrocinada pelo Unicef. E tivemos bons grupos, tivemos miúdos que saíram do nosso grupo e que hoje são atores profissionais e que estão... tem sido uma escola, mas às vezes com muitas dificuldades. Porque agora, há 56 anos, havia um canal de televisão preto e branco, não é? Agora estamos na internet, temos não sei quantos canais de televisão, portanto, há estímulos de todo lado para o pessoal. Que dificultam essa captação de pessoas? Fazer teatro não é fácil, é preciso muita paixão, muitos ensaios, muito treino, é chato. E é preciso amar mesmo. Somos amadores, aqueles que amam verdadeiramente aquilo. Uns vivem dele, e são os profissionais. Nós é por amor mesmo à camisola. E eu sou um caso disso. Às vezes estou chateado, cheio daquilo. Mas se tiver muito tempo parado, vou sempre... Faz-me falta lá voltar. Sinto saudades. Faz-me falta lá voltar. É isso, é um bocadinho isso. E estes 5 elementos é um bocado resistentes. São os resistentes. E aqui as Vozes de Manhoso, quantas vezes por semana é que se juntam para ensaiar? Não é certo. Em princípio seria uma vez por semana, ao fim de semana, porque durante a semana é complicado. As pessoas estão a trabalhar, outros estão a estudar, as meninas, e juntar-nos é muito difícil. Então, normalmente é ao fim de semana, mas nem todos os fins de semana. E pronto, e é sempre que podemos, quando temos espetáculos, concertos, brevemente ensaiamos com mais frequência, e pronto, e é isso. Quando é que é o próximo espetáculo das Vozes de Manhoso? O próximo espetáculo temos uma gravação em Manhoso amanhã não, depois de amanhã, dia 1. Que é sexta-feira. Sexta-feira. Há uma cantora que agora começou
reiniciou o seu trabalho, uma Susana, já não me lembro o quê, que nos pediu para participarmos numa cantiga que ela lançou agora. Então vou fazer a gravação no dia 1. E vocês aceitam todos os desafios que vos são lançados? Aceitamos todos os desafios. Não sei se já viram o videoclipe. Que ganhou agora um prémio. Já cantamos... Gravado em Manhoce, com a vossa Gravado em participação. Manhoce, na Serra, na Freita, a maior parte na Serra e na aldeia. Já cantamos com a Teresa Salgueiro, já cantamos com a... que agora também estou como... também não me lembro. Com uma falha de memória. Uma falha de memória. Ana Lins, também já gravamos com a Ana Lins. Aceitamos os desafios porque o nosso principal objetivo é a música tradicional, o canto a 3 vozes. E por falar nisso, nós já temos uma associação, que é a Associação Canta Vozes Fala de Mulheres, da qual fazem parte 62 ou 63 grupos de norte e centro, essencialmente. Apesar que já temos umas senhoras de alentejanas, as cantadeiras de Pias, que já se associaram a nós. E essa associação teve origem aqui em São Pedro do Sul. Associação Canto a Vozes Fala de Mulheres. Exatamente. Que já somos consideradas a nível nacional como património. E agora estamos a trabalhar para a Unesco. Já vamos falar mais um bocadinho sobre isso, porque creio que a Tuna da Universidade Sénior já está pronta para vir aqui ao nosso encontro desta emissão. Eles que estão com a nossa repórter, a Regina Nunes. Regina, já te deram muita música por aí? Já sim, senhor Mariana, já me deram aqui bastante música e ainda nos vão dar mais. Nós prometemos que no final desta manhã ainda vamos ouvir aqui uma musiquinha boa, está bem? Mas até lá, vamos conhecer esta Tuna. Jorge, o Jorge é professor desta Tuna, a Tuna da Universidade Sénior de São Pedro do Sul. Jorge, é um gosto estar aqui. Igualmente, para nós sim. Gosto muito de vos ver aqui, é sinal que a Tuna já merece ser mostrada. Claro que sim. E este projeto Como é que nasceu? Nasceu em 2010. Foi uma teimosia do Presidente da Câmara, que achou por bem Boa teimosia, não é? ter um projeto a englobar várias áreas, não é só música, não é só Tuna, desporto, culinária, algumas línguas também são lecionadas. Eu, no meu caso, convidaram-me para tomar conta da Tuna. Eu não sou maestro, sou apenas um regente, percebo alguma coisinha de música, mas o antigo regente, infelizmente, faleceu e convidaram-me a mim, eu aceitei com muito bom gosto e estamos a continuar o projeto. Este projeto já vai fazer 16 anos, não lhe sei precisar a data certa, mas mais ou menos 16 anos. Jorge, quantas pessoas é que nós temos aqui nesta Tuna? No total são 60 e qualquer coisa, mas não estão cá todos. Não estão cá todos. Estão cá 40 e qualquer coisa, faltam alguns. Alguns por motivos pessoais, não puderam estar presentes, problemas de família também, ou indisponibilidade, mas acho que já são suficientes. Jorge, e quais são as mais-valias destas meninas e destes meninos estarem aqui nesta Tuna? Aquilo que eu acho é assim, temos aqui muitos bons valores a nível musical e vocal, que infelizmente há muitos grupos na região que têm acabado, terminado, não é? Por indisponibilidade de algumas pessoas. E este projeto é importante nesse aspecto porque há muitas pessoas que estavam perdidas e conseguimos ir recuperá-las e juntá-las aqui num grupo muito, muito, muito interessante, com boas vozes, bons instrumentos, e acho que é muito bom para eles. Eu ainda não estou nessa idade, mas estou lá quase. E ainda não pode entrar, não é? Porque o Jorge há pouco disse-me que... Só a partir dos 55. 55. Mas acho que é um... Eu não lhe chamo passatempo, é um bom gasto de tempo, porque eles estão a fazer aquilo que gostam e de outra maneira não conseguiam porque não tinham onde. Acho eu, que é um bocado assim. Estão entretidos, convivem. Eu costumo dizer isto, para além de um grupo, é um núcleo de convívio. Podemos conviver todos. E vocês vão dar conta no nosso hino, que temos um hino, o hino da Tuna da Universidade Sénior, escrito, música e letra, por um
ex-colega nosso, que infelizmente já faleceu, e que fala precisamente sobre isso. É um núcleo de convívio, de divertimento, entretenimento para os outros também. E é desta forma tão bonita, Jorge, que o Jorge aprende com eles e eles aprendem consigo, sempre, não é? Sempre. Aprendemos todos os dias e vamos continuar a aprender, espero eu. Claro que sim. Jorge, muito obrigada. Meus senhores e minhas senhoras, daqui a pouquinho já voltamos convosco. Mariana, entretanto, como eu disse agora, daqui a pouco já voltamos, está bem? Para vos dar aqui um bocadinho de música, para sabermos o que é que São Pedro do Sul houve de tão bom que isto é. Fica essa promessa, voltamos ao encontro da Tuna da Universidade Sénior de São Pedro do Sul, quando estivermos a acabar aqui a conversa desta última hora, porque aí sim vão trazer música à nossa emissão. Continuar aqui a conversa, eu interrompi a Maria do Céu Santos, estava-me a falar sobre o que é que cantam. Vocês cantam sobre a terra, sobre as regiões, sobre a região, sobre as tradições? Sim, são essencialmente cantigas tradicionais. E que retratam momentos da vida das pessoas. Nós temos cantigas... Amor. Sim, o amor, a romaria, o trabalho. Antigamente as pessoas cantavam durante o trabalho e faziam como que uma espécie de desafios. Andavam uns a trabalhar numa povoação da aldeia, outros na outra, e cantavam. E da outra aldeia ouviam e desafiavam e cantavam eles também outra cantiga. Portanto, depois temos cantigas religiosas também, para todas as épocas do ano. Temos cantigas do Natal, da Páscoa, as cantigas da Quaresma também. Enfim, nós costumamos dizer que cantamos do berço à cova. Ou seja, desde do que nascemos... berço à cova. Do berço à cova. E costuma dizer também que em Manhoce até as pedras cantam. É verdade. Nós temos uma cantiga, que é uma cantiga de embalar, chamada O Zé, que era cantada para os meninos, para adormecer os meninos, mas que é uma cantiga cuja letra assusta. E os meninos, coitadinhos, adormeciam, nem que não fosse por mais, com medo, eles acabavam por adormecer. E, portanto, as mães cantavam para adormecer os filhos. O que é que diz essa canção? Agora fiquei curiosa. Uma das coisas é: ouvi um lobo na serra, que te mata se tu choras, não chores mais, meu menino, se não a sabem demoras. Eu vi, como é que é? Numa casa muito velha, cheia de teias de aranha. Coitadas das crianças. Era o que eu digo, é o que eu estava a dizer, elas acabavam por adormecer com medo, não é? Pronto. Por isso, para dizer que realmente nós tínhamos cantigas para todas as épocas do ano, para todas as etapas da vida e pronto, e é isso que nós queremos transmitir às gerações futuras. Para manter viva essa tradição. Eu costumo dizer que as tradições, a língua e a cultura são aquilo que distinguem os povos uns dos outros, não é? Porque o resto, por exemplo, a maneira de viver, ou seja, os estabelecimentos, etc. Existem em todo o mundo cada vez mais iguais, não é? As tradições, são únicas. A cultura, são únicas, são aqueles que nos distinguem. Eu já vou a querer língua. falar consigo sobre esses adereços que traz aí, mas para já voltar ali à conversa com o Aníbal, falávamos da vitela. Eu sei que também há por aí muitos desafios, nomeadamente no que diz respeito à sustentabilidade da produção. Qual é que papel aqui importante é que pode ter também a confraria? A confraria pode ter um papel importante como aglutinador das várias entidades para que seja possível fazer a vitela com certificação, porque é importante que a certificação seja feita como garante da qualidade do prato. Muitos restaurantes na região optam pela vitela não certificada, mas não perde na mesma qualidade, porque quem adquire a carne e a compra, os talhos, compram vitela certificada, mas também compram vitela de produtores que têm a garantia que pastam ao ar livre, que cumprem aqueles requisitos, mas depois não certificam, até por causa do valor monetário que isso acarreta e depois encarece o prato. Portanto, a confraria pode funcionar como aglutinador dessas sinergias. E neste momento está garantida a continuidade da produção de vitela aqui na região? Sim, penso que sim.
Penso que sim. Não há problemas dessa ordem? O município e alguns municípios também aqui à volta, através de alguns incentivos ao apoio dos produtores, com prémios e com valores pecuniários, vão colmatando também essa forma. E já agora, o que é que ainda está por fazer na valorização da gastronomia desta região? Nós, sendo uma confraria que já vamos fazer 30 anos, temos já um conhecimento das outras confrarias, do que fazem, e aqui no nosso caso há sempre mais para fazer. Por exemplo, ainda há cerca de um ano houve uma conferência aqui em São Pedro do Sul, da qual a nossa confraria esteve associada juntamente com a Confraria de Sabores Portugueses no Luxemburgo, intitulada Confrarias e o Desenvolvimento Económico. Ou seja, está-se a olhar não só para a gastronomia em si, aliás, a gênese do início da confraria não é só a comida, e é também a parte cultural, é também a preservação das tradições, é um papel também fundamental para a confraria. Portanto, a confraria tenta levar o nome, principalmente aqui o nome de Lafões, a vários... Mas ainda há muito a fazer nesta valorização dos produtos da terra. Sim, e vamos continuar. Exemplo, tivemos aqui no painel anterior o proprietário de uma quinta com produção de vinho biológico e ele falava-nos numa região com vinhos belíssimos, mas muito pouco conhecida e com muito poucos produtores, apenas 6. É preciso divulgar ainda mais... Sim, eu posso dar um exemplo. Aliás, os vinhos estão em franco crescimento de qualidade aqui no setor de Lafões. É evidente que Lafões passou por um período mais escuro, porque quando perdeu a adega cooperativa, depois foi incluída junto com a denominação de vinho verde, quando Lafões não é um vinho verde, também não é um vinho maduro, é um vinho de Lafões, é um vinho de transição, um vinho que só há aqui nesta região, e conforme o Ângelo poderá ter explicado, é um vinho muito característico. O que é que a confraria neste momento, aliás, desde 2023, está a fazer com os vinhos? Se me der licença, posso mostrar a última edição da nossa confraria, já é este livro. Precisamente sobre os vinhos de Lafões. Precisamente. Os textos foram escritos pela enóloga Teresa Colasso do Rosário, que está muito ligada ao Alentejo, mas tem raízes aqui na região. As fotografias são do mestre Homem Cardoso. Este livro acaba por ser um compêndio de tudo o que há para saber sobre os vinhos. E depois, quantos produtores é que há, então, aqui na região? Na altura que o livro foi feito, este livro conta com, penso eu, 8 produtores que foram visitados. E foi feito quando? Em 2023. Só se dois já desistiram. Não. É curioso que os vinhos de Lafões passaram por esse período, mas houve alguns produtores, o Ângelo da Quinta da Comenda incluindo, a Quinta da Moitinha, do nosso amigo e confrade também, António Costa, o Costinha, para os amigos, foram sempre resistindo. Não havia adega cooperativa, mas eles produziam marcas próprias, ou seja, nunca morreu o vinho. E agora, por exemplo, em 2020, até foi na Quinta da Moitinha, houve um encontro de vários produtores. Estariam lá cerca de 10 produtores. De vinhos de Lafões? De vinhos de Lafões. Para que, em conjunto, os vinhos de Lafões cheguem mais longe. Pela qualidade e não pela quantidade. E doces, aqui de São Pedro do Sul? Ora, doces, temos aqui, que estávamos a falar há bocadinho, dos caçoeilinhos, do Voga, que fazem parte também da carta gastronómica. Temos os famosos pastéis de Vozela. Esses são de Vozela, é outro concelho. Estamos a falar de São Pedro. Da região de Lafões. Da região de Lafões. Mas temos os Voguinhas, não temos, aqui em São Pedro do Sul. Há os Voguinhas, que foi
ou dois, não sei, duas pastelarias que começaram a confeccionar. Eu confesso, e é até lá que vamos em direto. E eu confesso que gosto muito deles. Olha, eu também confesso. Já voltamos aqui à conversa, porque para já vamos ao encontro da Ana Rita Cristóvão, que está precisamente na Casa dos Voguinhas. Já provaste, Ana Rita? Ainda não, Mariana, estou-me a guardar para o fim, até porque isto leva açúcar por cima e depois não ficava muito bonito aparecer nessas figuras. Mas estava aí a ouvir a vossa conversa e a verdade é que existem muitos doces e nós já vamos falar deles todos. Mas primeiro temos de falar aqui com a responsável por manter viva esta tradição, que já é mais antiga do que aquilo que se pensa. Já vem do tempo dos pais da Cristina Pinto, não é assim? Bom dia, Cristina. Bom dia. Sim, e até às cantes, que eu sempre me lembro dos voguinhas e dos bolos que faço aqui na Casa dos Voguinhas, a minha mãe fazê-los, desde a infância também. Portanto, já era o prato, o doce assente à mesa, com lugar cativo. Sim, sim. Os voguinhas, um deles, para além também dos pastéis de grão, que fazem parte também da nossa história, e das queijadinhas de limão, que é um dos que eu refiro sempre, porque fazia parte, era obrigatório a minha mãe fazer para as festas da escola primária. Doces não faltam aqui em São Pedro do Sul? Não, opções não faltam, não. Olha, se calhar vamos perceber então, antes de irmos às outras iguarias, como é que funciona aqui a confecção dos voguinhas. Portanto, tudo, o segredo está aqui neste recheio. O que é que aqui temos? A Sónia vai começar a encher. A Sónia vai começar a encher os voguinhas, que têm uma caixinha de massa folhada que se porta, e o recheio é amêndoa, ovos e açúcar, basicamente é isso. Por isso acho que é pela sua simplicidade que são tão queridos. Que conquista, não tem aqui nenhum segredo escondido, não? Acho que é só mesmo o amor com que nós depositamos a fazer e o gosto que temos em fazê-los. A mão tem ali um toque especial, não é? Claro que sim. E para quem não conhece, o sabor destes voguinhas sabe a quê? Nota-se o sabor dos ovos, da amêndoa, porque depois também leva açúcar por cima, não é? Sim, depois leva o açúcar por cima, é polvilhado antes de ir para o forno, que é para ganhar assim uma capinha e ficar mais bonito. Eu não sei sinceramente ao que sabe, porque eu tenho... Mas já comeu muitos. Ah, sim, isso é óbvio. Mas eu tenho... Ainda precisa de comer mais um para saber bem ao que é que sabe. Sim, porque eu tenho muitos clientes que, ao provarem a primeira vez, estranham, isto sabe a amêndoa, mas eu não gosto de amêndoa, já não é a primeira nem a segunda vez que me dizem. Portanto, também não tem aquele sabor acentuado. É laminada, é assim esmigalhada. Não, é a amêndoa moída, e também acho que nós não usamos amêndoa amarga de todo, e a amêndoa é nacional. Portanto, é nossa, daqui da zona do Douro. Acho que isso também influencia muito o sabor. Ou seja, não há segredos na confecção, mas acaba por ser aqui a qualidade dos produtos que faz depois a diferença. Sim, sim. Aliás, é o que nos caracteriza a nós como pastelaria, como Casa dos Voguinhas, é a qualidade que eu tenho com os produtos e que se reflete sempre no produto final. Quantos voguinhas fazem por dia? Assim, uma média, à volta de 200, para aí, 100, 200, depende muito. Cada tabuleiro leva 45. Nós normalmente cozemos 4 por dia, em dias normais, mas podemos chegar a cozer 10, 12, saem todos? 15, sim. São as pessoas de cá que mais comem este doce, ou também as pessoas que vão às termas, por exemplo, depois da terma? Sim, muito. Eles são muito, acaba por ser uma lembrança que as pessoas levam. Temos as nossas caixinhas de 6 e que acabam por levar como uma recordação, como o doce aqui das termas. Também a Cristina traz muitas memórias, estava-me a dizer isso, não é? Sim, sim. Eu nasci entre os voguinhas, entre estes bolos, não aqui neste espaço que estamos agora, mas este espaço também, como Casa dos Voguinhas, já estamos vai fazer 25 anos, mas ainda na cozinha da pensão que os meus pais têm, que agora entretanto passou para o hotel, e
Esta, no fundo, é a minha história também. Sempre aqui em São Pedro do Sul, não é? Sempre aqui nas termas de São Pedro do Sul. Oh, Cristina, agora que os voguinhas já foram ao forno, vamos também falar de outras iguarias que temos aqui na mesa, porque a Cristina é uma pasteleira que já tem receitas no livro e tudo, e portanto tem aqui muita inovação também para nos contar. O que é que nós temos, coisinhas tão maravilhosas nesta mesa, como dizia a minha colega Regina? O que é que temos aqui? Por exemplo, começando por estes. Pronto, isto aqui é uma pequena amostra do que eu tenho e acaba por... Pronto, se calhar estes são os que estão diariamente no balcão, tirando... Tem mais saída. Exato, e depois todos os dias vamos fazendo coisas diferentes e... Inovando, experimentando, não é? É terça-feira, é o dia das experiências, não é? Sim, eu tive a fazer um desafio com um livro em que participei, que é o Legado dos Chefes, e todas as terças-feiras fazia uma receita de lá. Ontem, vou fazer uma pausa agora, porque o trabalho aqui nas termas também começa a apertar e não tenho tanto tempo para me dedicar. E agora, durante o verão, faço uma pausa, mas conto retornar mais para o fim do ano. E o que é que fez ontem? Ontem fiz umas broas de chocolate que não estão estas aqui. Não, mas estas também são de chocolate. Estas já são minhas, são tradicionais. Estas surgiram para aí há mais de 15 anos. Eu, na altura, eu dediquei-me muito no início da Casa dos Foguinhas ao cake design. E fazia muitos bolos em 3D também. E havia sempre muita sobra de bolos, que tinha que recortar os bolos para fazer os formatos. Oh, Cristina, deixe-me interromper, porque é assim, as pessoas já estão a ficar com tanta inveja que nós temos de ser rápidos e despachar. Portanto, aqui são as de chocolate, certo? Sim, estas são as de chocolate. E aqui? Aqui são broas de cenoura. Também já do tempo que a minha mãe fazia e sempre me lembro delas. Aqui uma opção mais saudável, não é? Sim, uma opção mais saudável. São feitas com açúcar de coco, têm um mix de sementes, estas bolachinhas assim sequinhas para quebrar, para um lanche. Estes são biscoitos. Já são os biscoitos mais tradicionais, canela e azeite e com raspa de limão. E as queijadinhas, não é? As queijadinhas, que eu já referi, obrigatórias nas festas da escola. E depois estas duas, para terminar. Aqui são broas de doce de ovos. Esta é a nossa estrela da casa, o Voguinha. E aqui é a tarte de grão de bico com que participei num livro. Nós temos uma das especialidades também hoje de grão de bico e hoje temos a tarte. Pronto, agora é assim, Mariana, eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho de despachar esta mesa toda, portanto, olha, vamos começar pelos voguinhas, se sobrar algum ainda levo para ti. Não aceito menos de uma caixa com 6, Ana Rita Cristóvão. Obrigada e muito bom trabalho para ti. Maria do Céu, queria voltar aqui aos adereços. Bom, você traz-me aí um chile preto. Um chile de fitas. O nosso traje, o traje que nós usamos, é o traje da mulher de Manhoso, traje de festa e casamento da mulher de Manhoso dos finais do século XIX, princípios do século XX. Eu apenas trago o chile e aqui um apontamento. Mas o chile, nas atuações, usam no quê? Depende. Se tiver calor, é usado assim, no braço. Se estiver frio, às vezes atuações em sítios em que há muito frio, nós cobrimos o chile. E tenho aqui um pequeno apontamento do nosso chapéu e isto é feito por um artista de Manhoso, um jovem, que além de pintura em ardósia e faz estas coisinhas. Portanto, isto é o chapéu e o lenço que nós usamos com o traje. E o traje, para além disso... O lenço é amarelo? Depende, agora já parecem, antigamente eram aqueles lenços de seda, mesmo verdadeiros, e era essencialmente o vermelho e o amarelo que existiam nos chiles, uma mistura do vermelho e o amarelo. Hoje em dia já parecem lenços de outras cores, pronto. E para além disso há umas chinelas, umas meias rendadas brancas, uma saia que antigamente era de armuro e hoje também ainda é. Eu ainda tenho a saia do casamento da minha avó. Uma saia de armuro? Armuro, tecido era armuro. Eram saias grandes, franzidas, portanto, bastante, normalmente com uma barra de veludo, sim, comprida, sempre. Aliás, nós logo vamos atuar e vamos usar o traje completo. Onde é que vão atuar logo? No Cineteatro São Pedro Sul, às 4 Olha, fica o horas. convite para quem nos estiver a ver. Claro. Ainda há bilhetes? Eu acho que aquilo não tem nada a ver com bilhetes. É entrada livre, sim. E depois usamos também uma blusa, normalmente de tecido, algodão, seda, enfim, adornada com rendas. Espera lá, você agora baralhou-me. Vão atuar?
Para nós? Sim. Eu pensei que ia ter um espetáculo à noite. Não, é para vocês. Já está aqui a adiantar-se, porque realmente vamos contar aqui, durante a tarde, com uma atuação das vozes de Manhoso. Com alguns elementos, nós não vamos estar todas, infelizmente, mas com alguns elementos. Aquelas que se conseguiram juntar. Conseguiram. E depois o chapéu e o lenço. E depois, naquela altura, uma das coisas que as mulheres tinham era o dote da família, quando casavam, e que era essencialmente peças de ouro. E então o traje também, hoje nem tanto, não é todo em ouro, porque com as coisas como estão agora. E as peças são vossas pessoais? São pessoais. Hoje, como há jovens muito novas, nós temos muito medo que elas usem ouro, e quando vamos atuar fora são imitações do ouro, não é? Porque é difícil levar ouro. Como nós estávamos a falar lá em cima, uma das vezes, uma atuação na altura dos Cantares de Manhoso, que foram a um festival de folclore ao Algarve, e a determinada, aquilo era na rua, a determinada altura houve uma série de jovens que começaram a rodear as mulheres, e se não eram os homens do grupo na altura, podiam ser assaltadas, porque aí era o ouro verdadeiro que toda a gente usava. Olha, só para perceber aqui, as mais novinhas do grupo, aquelas com 14 anos, são filhas também de outras vozes de Manhoso? Sim, há filhas de outras, aparecem filhas e mães. Nós temos a Leonor e a mãe, que a Lúcia, que estão mãe e filha, portanto ela é a mais jovem. E temos outras que as mães já pertenceram ao grupo de cantares, que hoje já não pertencem, mas que as filhas vão. Portanto, é uma herança que Manhoso tem. Muito bem, José, vamos falar aqui um bocadinho da programação do Cénico, a 8ª edição deste ciclo de teatro. Eu gostava de falar de outra coisa antes, que é as dificuldades do Cénico. Força. Essencialmente são de infraestruturas, porque nós não temos sede própria, temos uma sala. Então onde é que vocês ensaiam? No Cineteatro 2 vezes por semana. Mas até aí há dificuldade, não podemos ter os cenários montados, estamos ao fim de cada ensaio, tem que se tirar tudo, arrumar, não pode estar... A Câmara Municipal não dá aí uma ajudinha? A Câmara Municipal dá a ajudinha que pode, despeça-nos do cineteatro, não é? 2 vezes por semana? 2 vezes por semana. Quando não há atividade, podemos utilizar mais. E agora, como adquiriram um prédio ao lado e tem lá umas lojas vazias, a distância não é muita de tirar as coisas do palco, ir arrumá-las e... Outra coisa, a dificuldade que tivemos é essa. Essencialmente é não termos, se tivéssemos uma sala própria onde pudéssemos fazer residência, se calhar teríamos mais gente a aderir ao teatro, mais gente a trabalhar, porque há outra atividade, podemos ter um apoio convívio. Então como é que vamos resolver isso? Para o grupo durar mais 50 anos? É difícil durar mais 50 anos. Às vezes dizem, porque já aqueles antigos, homenagear os fundadores, não sei o quê. E eu digo que a melhor homenagem que se pode fazer aos fundadores do Cénico é ainda estarmos em atividade. Não é fazer uma festa, é o grupo ainda estar em atividade. É a melhor homenagem que se pode fazer a quem fundou o Cénico, na minha opinião. Mas dificilmente ele se irá aguentar muito mais tempo. Muito rapidamente sobre a programação do Cénico. A programação do Cénico, como eu estava há bocadinho a falar, agora, o ano passado e este ano, estamos a fazer a ciclo de teatro em dois períodos. Já aconteceu este ano? O ano passado já, e este ano já está a acontecer. De março a junho, março, abril e maio, junho às vezes ou não, depende, com 3 espetáculos para adultos e um dedicado às crianças. Este ano das crianças vai ser inserido juntamente com a Câmara Municipal no Dia Mundial da Criança. Não vai ser no Dia Mundial da Criança, vai ser no dia 31. E depois uma segunda fase, que é setembro, outubro e novembro. Também 3 espetáculos para adultos, um por mês e um para crianças. E onde é que acontece? É no Cineteatro? No Cineteatro Jaime Gralheiro, em São Pedro do Sul, sempre. A entrada é gratuita? Não, porque a Câmara Municipal apoia-nos, é uma parceria com a Câmara Municipal na organização disso, mas tem despesas muito grandes, não é fácil trazer grupos. Mas normalmente a sala está cheia ou não, para vos ver atuar? Não, é raro estar cheia, de vez em quando está, mas este ano o primeiro espetáculo esteve cheio. Agora vamos ver dia 23. Quanto é que custa o bilhete para ir ver o Cénico? 5 euros. 5 euros. Mas não é o Cénico, são outros grupos. O Cénico vai também estar presente.
mas são outros grupos convidados. E a questão de nós irmos a outros lados é um bocado o intercâmbio. Nós convidamos grupos para cá vir e vamos a festivais de outros grupos, ou às vezes câmaras municipais, já estamos indo, câmaras municipais que nos contratam para semanas culturais ou outra coisa qualquer. Já fomos para a Chamusca, para vários lados. Mais, em 1975, 76, o Cénico foi dos grupos de teatro a nível nacional que mais representou a nível nacional, que era um espetáculo do Dr. Jaime Gralheiro, que era a Raia Miúda, e escorreu o país todo, durante um ano ou mais, quase todos os fins de semana, iam a algum lado, não é? Mas as coisas agora... É preciso ter força para ultrapassar essas dificuldades. A tal carolice que falávamos e a paixão. Essencialmente a carolice e paixão é amor àquilo que se faz. E nós também não nos sujeitamos a fazer em qualquer lado. O Conselho de São Pedro do Sul, as infraestruturas para espetáculos são inexistentes, não é? Para se fazer um espetáculo de teatro. Às vezes vão, mas não há salas para isso minimamente aceitáveis para se mostrar ao público o que é um espetáculo de teatro. Tem luz, tem som, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, que se não houver condições, o espetáculo é pobrezinho, é um faz de conta. E nós tentamos, embora o teatro seja faz de conta, nós tentamos que o faz de conta seja o mais e o melhor possível para o espectador e para o ator, respeitando um e outro, respeitando os atores e respeitando o público, dando-lhe uma coisa mais próxima daquilo que eles pensam que é o teatro, das grandes produções. E o público há de ser respeitado, sejam eles 5, 10, 15 ou 100 pessoas. Exato, nem que seja só uma, está lá para nos ver. Estamos quase a terminar e como ficou prometido regressarmos à tuna da Universidade Sénior, vou terminar aqui com o Aníbal, falar um bocadinho também destas feiras e destas festas que promovem estes produtos e no próximo mês temos já, por exemplo, é só um exemplo, a Festa da Vitela de Manhoce. São estas feiras também uma grande alavanca para promover os produtos da região. Exatamente, são e habitualmente somos convidados também para participar, que é sempre um enorme gosto. A Feira da Vitela de Manhoce começa agora então dia 9 e 10 de 9 maio. E 10 de maio. Curiosamente no dia do nosso capítulo, dia 9 de maio, mas vamos lá também comparecer e divulgar. Depois temos também a Festa da Vitela em Vouzela e depois há outros tipos de festivais, como o Festival do Feijão, aqui em São Pedro do Sul, que nós fazemos sempre parte. O Festival das Sopas, também fazemos parte. Ou seja, onde a gastronomia ou os vinhos estão incluídos, nós fazemos por estar para preservar e para o futuro. E estas feiras e estas festas aqui em São Pedro do Sul juntam muita gente? Sim, juntam. O feedback que eu já ando aqui na região desde 2017 e tenho essa percepção que tem sempre muita aderência. Então, quando é o Festival das Sopas, aquilo voa as sopas no estante. Quando é que decorre o Festival das Sopas? Julgo que é em setembro. É o do feijão e depois o das sopas são logo a seguir. Em Vouzela é que são em junho. Portanto, fica diversificado. Depois há outras freguesias aqui à volta que também fazem esses pequenos festivais, pequenos que cada vez mais até se vão tornando maiores, à medida que vão crescendo as edições. E também fazemos parte. Acima de tudo, também queremos sempre ter a parte cultural incluída na gastronomia. Lembro, por exemplo, que fizemos uns almoços temáticos ano passado, que eram uns almoços de estação, onde até fomos provar um prato que já há muito tempo que não se comia nem se fazia, a cabra velha. Fomos a Santa Cruz da Trapa, aqui no Conselho de São Pedro do Sul, e esse almoço, porque nós somos confrados não é só para comer e beber, também temos que trabalhar e temos que levar além este trabalho e esforço que as pessoas têm. Temos que terminar, Aníbal. Muito bem. E incluímos também, por exemplo, uma visita às Torgas Vivas, que é algo muito característico aqui da região. Muito bem. Agradecer aos três, desejar aqui muita sorte
ao Grupo Cénico de Teatro Não é Popular. assim que se diz. Mas Cénico, mas aqui Grupo não- de Teatro Popular. Mas não é muita sorte que se diz, mas agora não vamos dizer Não, aqui. não podemos dizer isso Não aqui. vamos dizer aqui. Com as vozes de Manhoso, vamos voltar a estar esta tarde numa atuação no Cineteatro. Aníbal, muito obrigada também por ter estado connosco em nome aqui da Confraria Gastronómica de Lafões. E como Agradecemos. prometido, voltamos ao encontro da Tuna da Universidade Sénior, agora sim, com um momento musical. Assim